Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o apóstolo Pedro. Graças a Deus. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13 ao 19, primeiramente. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: um diz João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Perguntou-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu vos digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Versículo 21 ao 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou da parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Amém. Amém, irmãos? O apóstolo Pedro, uma referência, um dos 12 discípulos do Senhor, alguém que foi usado profundamente pelo nosso Deus, através da escolha de Jesus Cristo, alguém que foi marcante na vida do início da igreja, alguém que teve uma relevância muito profunda. Quando nós falamos de Pedro, nós pensamos em alguém extremamente preparado, extremamente capacitado, e que no início do seu chamado, teve todo o seu aprendizado ao andar os 3 anos e meio, mais ou menos, com Jesus Cristo. Mas foi alguém que galgou grandes passos, em que multidões se convertiam com sua palavra, alguém que foi martirizado, alguém que sofreu as aflições de Cristo e deu a sua vida pelo Evangelho e se entregou pela causa do Evangelho e por ela morreu. Nós estamos falando de alguém acima da média, alguém tremendamente usado nas mãos do nosso Deus. Mas estamos falando de alguém que era homem, que era um ser humano, assim como eu e você somos, com dificuldades, com limitações, com dificuldades para compreender certas coisas, com grandes virtudes em alguns momentos, assim como exatamente eu e você somos, com defeitos, com virtudes, mas estamos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, de uma maneira objetiva, tratar 4 aspectos desse texto, em que nós vemos 2 momentos tão distintos do apóstolo Pedro, em um curto espaço de texto, né? E o primeiro deles, eu quero abordar com vocês, quando somos servos verdadeiramente de Deus, e fazemos a vontade do Senhor, fazemos a diferença até para o coração do Senhor.
Jesus estava interrogando aqueles homens e perguntando para eles: quem os homens dizem que eu sou? Vocês que estão andando por aí, vocês que estão já preparando o terreno para a construção da igreja que eu vou deixar para vocês, quem que esses homens estão dizendo que eu sou? E uns diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias, uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas Jesus, na verdade, ele estava interessado em saber o que aqueles homens achavam a respeito dele, o que aqueles homens tinham aprendido durante essa trajetória, o que aqueles homens pensavam sobre ele. Jesus não estava preocupado naquele momento com o todo, estava preocupado com aqueles homens. E Pedro, tomando a palavra, ele disse: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquele grande homem deu a resposta, não só que Cristo queria ouvir, mas a resposta que alegrou o coração do Senhor. E alegrou de tal modo que Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E essa alegria, ela continua. Eu também vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a alegria do Senhor continua, e ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus ficou felicíssimo com a atitude de Pedro. Irmãos, não dá uma alegria, nós que servimos a Jesus, nós que conhecemos o Evangelho, não dá uma alegria quando a gente faz a coisa certa? Quando a gente tem que tomar uma determinada atitude, e a gente poderia escolher o certo ou o errado, mas a gente faz o certo. Não dá uma alegria? Não parece que o Espírito Santo de Deus, ele faz uma festa dentro de nós, como dizendo: bem-aventurado és tu, que está fazendo a vontade do Pai. Porque Pedro, como eu disse, não era diferente de nós. Nós somos, irmãos, bem-aventurados quando fazemos a vontade de Deus. Nós somos bem-aventurados quando seguimos a Jesus Cristo como se deve seguir. Nós somos bem-aventurados quando a graça de Jesus Cristo está dentro de nós, e através de nós conseguimos invadir a outros. Conseguimos fazer com que essa luz que está dentro de nós, ela brilhe na vida de outras pessoas. Nós nos sentimos felizes quando temos escolhas na vida e escolhemos a coisa certa. Escolhemos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que deixa o Senhor feliz. E muitas vezes pessoas vêm até nós e dizem: nossa, que bênção que você fez, que bênção a tua atitude, que atitude de mulher de Deus que você teve, que atitude de homem de Deus que você teve, porque com essa sua atitude, olha, você impactou profundamente a minha vida. Com a sua atitude, você impactou profundamente a vida de alguém. Com a sua atitude, você impactou profundamente a vida da igreja. Amém, irmãos? Ou para que nós somos chamados para essa grande obra? Para que fomos chamados para essa carreira que nos foi proposta? Não foi para fazer a vontade do Pai? Não foi para alegrar o seu coração? O meu objetivo, o teu objetivo, através do alcance da salvação, não é de deixar Jesus feliz? Assim como ele ficou com Pedro com a sua resposta, e colocou alguns adjetivos de coisas maravilhosas que seriam entregues na mão de Pedro. Jesus, ele fica feliz quando a gente faz a coisa certa, porque foi para isso que ele nos chamou. Ele acredita em você. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Jesus acredita em você, Ele acredita no seu potencial, Ele acredita no seu chamado. Ele tem certeza de que não te chamou por um acaso, não foi uma casualidade, um encontro entre você e Jesus Cristo. Você não está aqui por um acaso, você está aqui porque você foi chamado, você foi chamada, você foi convocado pelo Senhor. E quando nós somos convocados pelo Senhor, Ele tem tarefas para nos dar. E cada vez que nós cumprimos as suas tarefas, cada vez que nós fazemos a sua vontade, eu tenho certeza que o coração de Deus, ele se alegra. O coração de Deus, ele fica feliz. Porque o sangue derramado na cruz, pela minha vida e pela sua vida, foi para que nós fôssemos luz e sal por sobre essa terra. Amém, irmãos? Sê tu uma bênção. As pessoas confundem um pouquinho o que é ser uma bênção, né? Ser uma bênção é vir aqui em cima do púlpito, dar um grande show e fazer uma pregação cheia de grandes efeitos, de pirotecnia. Ser uma bênção, irmãos, transcende a tudo e a todos. É muito mais do que bonitas palavras, é muito mais do que bonitas pregações, é muito mais do que um grande show gospel. Ser uma bênção é viver o Evangelho todos os dias, é viver a graça de Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Isso é ser uma bênção. Ser uma bênção é viver o Evangelho quando tudo está bem e quando tudo está mal, quando tem grande fartura e quando tem grande dificuldade, quando o sorriso está nos lábios e quando a lágrima está no olho. Fazer a vontade de Deus, irmãos, transcende a tudo aquilo que se pensa e que se imagina dentro das igrejas evangélicas nos dias de hoje. E o segundo ponto, irmãos, é completamente o contrário do primeiro. E eu coloquei assim: quando vacilamos e nos expomos ao erro, damos lugar ao diabo para nos usar, mesmo sendo servos de Deus. Repita comigo: mesmo sendo servos de Deus. Pedro era um servo de Deus? Pedro era usado por Deus? Pedro foi um homem tremendo nas mãos do nosso Salvador? E Jesus Cristo olha para ele no versículo 23 e diz: para trás de mim, Satanás. Um grande homem de Deus, pensa num grande homem de Deus. Não eu, que eu sou um miserento. Bispo Carlos Minoes, nossa maior referência aqui. Bispo Carlos Minoes, um grande homem de Deus. Jesus olhando para alguém de um calibre que nós admiramos profundamente e dizendo: para trás de mim, Satanás. Mas você sabe por quê, irmãos? Porque nós que procuramos fazer a vontade de Deus e praticar todos os dias a vontade de Deus, nós somos sujeitos ao erro e ao engano em todo o tempo. A gente é feito de um material, esse material carnal, que ele nos impele e nos incita ao erro o tempo todo. O Espírito Santo de Deus, ele me puxa para cá, para que eu diga: Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E minha carne me puxa para cá, dizendo: Senhor, tem misericórdia de Ti mesmo, o Senhor não vai morrer não. Meu irmão, você já pensou se Jesus não tivesse morrido por mim e por você? Meu irmão, você já pensou se Jesus tivesse dado ouvido para Pedro naquele momento? Olha, Pedro, na verdade, pensando melhor, você tem uma certa razão. Porque eu estou sabendo aí que eu vou me lascar, eu vou apanhar pra caramba, o chicote vai estralar nas minhas costas. Sabe que você tem uma certa razão, Pedro?
era bom eu ter misericórdia de mim mesmo, porque eu sou filho de Deus, poxa, vou ter que passar por tudo isso, por todo esse desconforto. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque a minha missão tem que ser cumprida. A minha vontade tem que ser cumprida, eu tenho que alcançar a toda a humanidade, não apenas a casa de Israel, mas a todos. Jesus morreu, irmãos, para alcançar a minha vida e para alcançar a tua vida. E um grande homem de Deus que o acompanhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, disse para ele: não morre. Mas como que pode um negócio desse? Ele tinha acabado de falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Espírito Santo tinha revelado para ele. E daqui a pouquinho ele fala uma bobagem dessa. E Jesus Cristo repreende aquele que usou a sua boca para falar. Irmãos, nós precisamos nos vigiar e tomar cuidado das nossas vidas todos os dias, porque essas duas situações, elas estão muito perto de nós. O nosso objetivo é estar aqui, louvando, adorando, buscando, glorificando o nome do Senhor Jesus. E o objetivo da tua carne, o objetivo do inimigo, é te tirar do centro da presença de Deus, é tirar você da graça de Jesus Cristo, é tirar você de perto da luz. E ele pode usar formas, jeitos, modos, estratégias, que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser uma presa fácil. E aquele que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pode estar sendo usado por Satanás logo em seguida. Só que as pessoas acham que não. A gente está na igreja, a gente é uma bênção, não é? Nós somos semi-anjos, quase deuses, seres inatingíveis, a quarta pessoa da Trindade, falando ao ouvido de vocês. E esse cuidado, irmãos, tem que ser todos os dias. Todos os dias. Essa vigilância tem que ser todos os dias. Nos despojando de toda religiosidade e de todo preconceito religioso e nos revestindo da graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Para que um novo homem e uma nova mulher se estabeleçam. Não importa o que aconteça. Não importa a circunstância. Porque quando a circunstância se apresentar, irmãos, de maneira contrária ao que nós desejamos, nós diremos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É em ti que eu creio, Senhor. Em meio à enfermidade, ao desemprego, ao problema familiar, é em ti que eu creio, Senhor. Ou você saiu da tua casa nesse frio danado. Quem está com frio aí? Dá um glória a Deus. Você saiu da tua casa nesse frio, saiu debaixo do cobertor. Eu estava no cobertor quentinho. Estava eu aqui, até falei para a Soraya no estacionamento. Estava eu aqui, a Beatriz no meio e a Renata já dormindo do outro lado. E aí você ouve aquele anjo cantando na sua vida assim: 4:30, vamos naná. E tudo fechado e tudo quentinho. E aquele programa mais besta de Iogão que tem na televisão, que é esse que é bom para dormir. Tem coisa mais gostosa, irmão? Você está com a televisão ligada, com aquele programa que o cara está vendendo, sei lá, tapa-ela, está vendendo joia, que para mulheres é um programa interessante. Está vendendo joia, está vendendo tapa-ware, né? Mas para nós isso dá um soninho. Isso dá, né, amor? Isso dá. Aí o olhinho vai caindo assim, aí você fala: não, eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu tenho um compromisso com meu Deus. O bispo Carlos Minozzi falou terça-feira no nosso discipulado:
nós temos um compromisso com o que é eterno. Repita comigo: nós temos um compromisso com o que é eterno. Daqui a pouco você volta para casa, a caminha está lá. Aí você puxa o edredom e você ouve o anjo cantando de novo na sua orelha lá. Aí você pode dormir. Agora é hora de louvar o Senhor. Agora é hora de glorificar o seu nome, Edu. Agora é hora de estar na casa do Pai. É hora de ouvir o que Deus tem para falar para nós. E o que Ele tem para falar para nós é: acautelai-vos todos os dias, porque o certo e o errado nos perseguem. Nos perseguem. Nós temos o desejo de perseguir o certo, e o errado insiste em nos perseguir. E quando a gente vê, nós estamos fazendo bobagem. Quando a gente vê, a gente está falando que não deve. Quando a gente vê, a gente está fazendo a coisa errada. Amém, irmãos? Terceiro, nós vivemos em uma linha muito tênue entre o certo e o errado. Vou pegar um texto áureo de Paulo, Romanos capítulo 7. Um texto conhecido, mas faz uma ponte. Romanos capítulo 7. Vamos ler 3 versículos, o 15, o 19 e o 20. Romanos 7. Paulo disse assim: o que eu faço eu não entendo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. 19. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você sabe quem escreveu isso? O maior evangelista da história da humanidade, o apóstolo Paulo. Em uma crise interior, em uma batalha interior, ele estava dizendo: olha, eu estou na mesma situação que Pedro. Porque eu queria dizer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Salvador enviado por Deus. Mas eu disse: não vai para a cruz não. Por quê? Porque o que eu queria dizer eu não disse, mas o que eu não queria, isso eu disse. Paulo ele estava dizendo: olha, eu, que sou um homem acima da média, alguém que foi martirizado de uma maneira gigantesca por amor a Cristo, ele tem a humildade de dizer que o que eu quero fazer eu não consigo fazer. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que tem um monte de coisa que eu não quero fazer e não deveria fazer, e é isso que eu estou fazendo. Parece com a gente ou não? Parece ou não parece com cada um de nós? Um monte de escolhas estão nos sendo servidas todos os dias. Um grande banquete é nos colocado na nossa frente, todos os dias. Um banquete de escolhas. Eu posso escolher o certo e posso escolher o errado. A vontade de Deus é: faça a minha vontade, escolha o certo, continue tua carreira, continue firme, continue de pé, continue na igreja. Não paralise a tua obra, não paralise o teu ministério, não paralise o que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. E a nossa vontade, muitas vezes é: está quentinho, não vou fazer não. Eu não vou lá hoje, o pastor prega. O pastor está lá, ele é o pastor da igreja. Aquilo que foi colocado nas suas mãos para você fazer, faça. Porque ninguém pode fazer no teu lugar. Você pode ser substituído, mas não era quem te substituiu que deveria estar fazendo. Era você.
Você pode ser substituído por alguém extremamente mais capacitado do que você. Mas não era aquela pessoa que deveria estar fazendo, era você. E nós vivemos nessa linha tênue, andando como numa corda bamba, todos os dias. O certo e o errado. A vontade de Deus, a vontade do pecado. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E fica essa guerra dentro de nós. E ela não é só nossa. Você viu os homens de Deus passando pelo mesmo. Então não se culpe por isso. Muito pelo contrário. Procure fazer a vontade de Deus. Procure ser melhor a cada dia. Procure ser mais homem de Deus, mais mulher de Deus a cada dia. Que nós possamos deixar todo o embaraço de lado. Possamos deixar todo o engano de lado. Porque, irmãos, nós somos chamados para algo muito especial. Para algo maravilhoso. Como disse o bispo Carlos Minozzi, para algo que é eterno. É eterno. Quando nossa vida terminar, a eternidade nos espera. As pessoas estão trocando a sua eternidade por prazeres momentâneos, por momentos dessa vida, por coisas que podem até lhe trazer uma determinada alegria durante um momento, durante um tempo, mas que vão afastar profundamente do Evangelho. E que vão tirar aquilo que nos é mais precioso, a eternidade. Irmãos, nós temos que nos conscientizar. Nós estamos dentro de uma igreja, irmãos, que glorificado seja o nome de Jesus. É uma igreja que tem palavra de Deus. Aproveite essa oportunidade na sua vida. E absorva aquilo que você tem ouvido nesse púlpito. Seja por quem for. Mas nós aqui não pregamos fantasias, um evangelho da Disney World, em que tudo é lindo, tudo é místico, tudo é maravilhoso. Não! Nós pregamos que Jesus Cristo é o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é no eterno que nós temos que colocar os nossos pés. É no eterno. É naquilo que ninguém pode te roubar. É naquilo que ninguém pode tirar de você. Nenhum ladrão, nenhum pensador, ninguém pode tirar isso de você. Viva uma vida feliz. Viva uma vida com quem você ama, com seus amigos, com sua família, com pessoas em que você pode ter momentos agradáveis junto com elas, sem jamais perder o foco. No sábado de manhã, eu e minha filha mais velha, Letícia, demos uma saída. A gente precisava resolver algumas coisas lá para a faculdade dela. E aí, a gente conversa bastante, né? Graças a Deus. E ela me perguntava, Adri, sobre a felicidade, né? Sobre essa felicidade que os jovens buscam tanto. E, infelizmente, hoje, até os mais velhos estão correndo atrás disso, né? Os mais velhos estão largando suas esposas, largando seus maridos e correndo atrás de uma felicidade. Porque eu preciso ser feliz. Não importa como. O lance é ser feliz. Doa quem doer. E eu procurei explicar para ela onde que estava a felicidade. Procurei mostrar para minha filha aonde que está embasada a felicidade. Momentos em que nos divertiremos, nos alegraremos, estaremos felizes e em boa companhia. Mas a nossa felicidade está embasada no eterno. Porque aqui você vai ter problema. Aqui eu falou na abertura. Quem que tem dificuldade aí? Alguém tem dificuldade aí? Levanta a mão. Eu até brinquei com o pastor Jair, ele passou do meu lado lá.
Eu falei, eu só tenho dificuldade de segunda a domingo, mas nos outros dias da semana eu estou livre. Esses eu não tenho. Mas de segunda a domingo eu costumo ter dificuldade. E eu tenho uma triste notícia para te dar: isso não vai passar. Enquanto nós não estivermos lá com Ele, e toda lágrima do nosso olho ser enxugada para toda a eternidade, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, nós sofreremos angústias, mas nós estamos fundamentados na rocha que não é Pedro, a rocha é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sobre esta rocha, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é aquele que te coloca de pé no momento da angústia, do choro e da tristeza. Não importa se você está sofrendo, Jesus Cristo está com você em todo o tempo. Porque com seus lábios você tem dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, aquele em que me alegro e me comprazo. Tu és o Cristo, meu Salvador, e não importa o que aconteça, jamais te abandonarei. Não importa o que aconteça, jamais te deixarei. É uma promessa difícil de cumprir, irmãos. Difícil. Pedro disse para Jesus Cristo: eu vou contigo até a morte. Jesus falou: vai nada. Vai nada. Está falando da boca para fora. Na hora que apertaram Pedro, eu não faço a menor ideia de quem que é esse Jesus aí. Sei lá quem que é esse cara aí. Ele estava andando com 12 doidos aí, para cima e para baixo, mas não era eu não. Me tira fora dessa. Me inclui fora desse BO aí, porque não era eu não. Eu sei que eram 12, mas eu não fazia parte dessa bagunça não. Então uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que dizer: Jesus Cristo, eu jamais irei te abandonar, e com nossas atitudes cumprir aquilo que prometemos. Está difícil? Continua. Está chorando? Continua. Está apertado? Está estreito? Continua. Não troque aquilo que é eterno, irmãos. Não troque o que é eterno por absolutamente nada, por promessa nenhuma. Não troque o que é eterno. Nós precisamos acordar e nos conscientizar disso na igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Não troque o que é eterno por momentos dessa vida, por aventuras dessa vida, por prazeres dessa vida. Porque a hora que Jesus Cristo nos chamar, não vai adiantar dizer para Ele, não vai adiantar dar desculpa, não vai adiantar. Amém, irmãos? Quarto tópico: sempre tem que haver em nós um sentimento da alegria de fazer o certo e o arrependimento com relação ao errado. Abra o Evangelho de João, capítulo 21. João 21. Do 15 ao 19. Evangelho de João 21, do 15 ao 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele tornou a perguntar a Simão: filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. 18. Em verdade te digo que quando eras moço,
te cingia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderá as mãos e outro cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Amém, irmãos? Jesus já sabia que Pedro tinha pisado na bola quando ele foi preso, que ele tinha negado o seu nome, que ele tinha dito que não o conhecia, que ele tinha virado as costas para ele. Mas o nosso Deus não é um Deus rancoroso, é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. E ele está lá de novo, frente a frente com Pedro. E em vez de dizer para Pedro: você fez isso, você fez aquilo outro, peraí que precisa afiar um pouquinho. Você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. Ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando para a gente nessa noite: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Faz a minha vontade. Você me ama? Não desista. Não retroceda. Não volte atrás. Você me ama? Continua a carreira que te foi proposta. E eu quero encerrar essa palavra com uma reflexão muito grande. Jesus, ele termina no versículo de número 18 e de número 19, apontando para o que iria acontecer com Pedro, de que forma ele iria morrer, ele iria padecer por amor a Deus. Presta bem atenção aqui. Pedro, você me ama? Te amo, claro que eu te amo, Senhor, por 3 vezes. E ele amava, porque se ele não amasse, Jesus Cristo falaria: é mentira. Que ele conhece todas as coisas, ama nada, é mentira. Porque quando ele falou lá da outra vez, ele falou: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele disse: é mentira, você não vai para a morte junto comigo não. Dessa vez era verdade. Aí o que Jesus faz? Ao ouvir Pedro dizendo: eu te amo, então agora a prosperidade vem sobre sua vida. Recebe de Deus tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você tem orado, tudo que você tem buscado. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas, e a coisa vai ficar feia para o seu lado. Além disso, vai ficar feia a coisa para o seu lado. Eu estou apontando para que tipo de morte você vai morrer por amor a mim. Nós vivemos um evangelho na igreja mundial, e principalmente na igreja brasileira, em que nós buscamos o eterno, e através do eterno nós queremos as coisas desse mundo. Jesus, ele fala para Pedro, quando repreende: para trás de mim, Satanás, que só cogita das coisas dos homens e das coisas desse mundo. Então eu venho para dentro da igreja, eu venho me achegar ao eterno para buscar o que é de Satanás. Já parou para pensar nisso? Somos todos maduros, entendem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que viver bem e ter boas coisas são coisas de Satanás. Não é isso. Eu estou dizendo que aqui é lugar de buscar o eterno. Aqui não é lugar de ficar buscando a bênção, a casa, o carro. Essas coisas vão te acompanhar se você crer no Senhor. Essas coisas, elas vão fazer parte da sua vida, se o Senhor quiser, se Ele desejar. Cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. O problema é que a gente vem para a igreja se achegar a Jesus para pedir as bênçãos materiais.
E Jesus ele disse: para trás de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas que são desse mundo aqui, só das que estão aqui. Você só quer saber das coisas que estão na facilidade desse mundo, nas bênçãos, nas propriedades. E como eu disse, eu não faço apologia à miséria, irmãos. Eu quero a miséria longe de mim. Quero comer bem, quero morar bem, quero me vestir bem, quero sair bem. Não faço apologia à miséria. Só que eu não estou aqui para buscar isso. Eu tenho vergonha. Eu falei com o pastor Jair, nós falamos na sala do discipulado. Eu tenho vergonha de dobrar meu joelho e dizer: Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Eu tenho vergonha. Eu dobro meu joelho e eu digo: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável, eu sou um pecador. Eu devia estar fazendo a coisa certa, estou fazendo besteira. Eu devia estar fazendo a coisa certa, eu estou fazendo asneira. Quem sou eu para dobrar o meu joelho, de pedir carro, pedir casa, pedir emprego? Eu vou fazer a vontade de Deus, irmãos. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você. Segue a Cristo, deixa que Ele cuida de você. Você é filho. As minhas filhas debaixo da minha asa, não vai faltar nada para elas, porque eu sou pai, eu as amo. Eu dou minha vida por elas. Jesus Cristo deu a vida por você. Cuide das coisas que são de Cristo. Não se preocupe com as coisas dessa vida. Não estou dizendo para você ser um irresponsável, não é isso. Mas o objetivo do cristianismo, de estar dentro da igreja, não é de buscar as coisas desse mundo, é de buscar as coisas, como disse o meu bispo Carlos Minozzi, que são eternas. Amém, irmãos? E Deus cuida de nós. E Deus nos dá boas coisas. Ele nos dá boas coisas. Eu tenho muito mais do que eu mereço, irmãos. Eu tenho muito mais do que preciso. Eu posso ir e frequentar lugares que poucas pessoas podem frequentar. Mas isso não significa nada, isso não é evangelho. Evangelho é o nosso coração quebrantado diante da presença de Deus e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, independente da circunstância, independente da situação, eu te amo, Jesus. Eu vou viver a minha vida para o Senhor, e eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, porque eu sou teu filho, e eu cuido dos meus filhos com todo o amor, com todo o carinho. E eu sou um miserável e cuido bem delas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor vai cuidar bem de mim. Amém, irmãos? Não é uma palavrinha chupeta no mel? É uma palavra um tanto quanto aguda? Mas é o que a gente precisa ouvir, a começar por mim. Amém? A igreja fica em silêncio e todo mundo com o olhão bem arregalado. Isso dá uma felicidade. Não precisa ninguém estar gritando, dando glória a Deus, não. Se isso produzir frutos de arrependimento, a palavra de Deus, ela se concretizou em nossos corações. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Tem um momento de intimidade. Momento de intimidade com o Pai. Ele é Pai, Ele nos ama. Ele nos quer bem. Ele é maravilhoso. Fala com Ele. Ele sabe aonde você tem acertado. Ele sabe aonde você tem errado. Ele sabe aonde você tem vacilado. E pelo amor de Deus, se você tem vacilado, e você não tem levado esse evangelho da cruz a sério, saia daqui nessa noite transformado. Transformada. Que essa palavra mexa com você, te incomode profundamente. E que um novo tempo se inicie na sua vida e no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai. Porque a tua palavra, o teu sacrifício da cruz, ele aponta para o eterno.
E é o eterno Senhor que mais nos importa. Por sobre essa terra viveremos, Pai, com a certeza de que o Senhor há de cuidar de nós todos os dias, cuidando das nossas dificuldades, das nossas angústias, das nossas necessidades, nos dando aquilo que precisamos, Deus. Que nós não venhamos a ser a igreja que corre atrás das coisas, porque as coisas desse mundo, como o Senhor disse, não te pertencem. O Senhor cogita das coisas eternas. As coisas desse mundo não te embaraçam, Jesus Cristo, e não podem nos embaraçar. Faz de mim um homem de Deus melhor, faz de mim um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um ajudador do meu pastor melhor, um ajudador do meu bispo melhor. Ó Senhor, quebranta os nossos corações nessa noite, que haja frutos de arrependimento. E se nós sairmos daqui, no mínimo, incomodados, Pai, a Tua palavra, ela frutificou em nossos corações. Nos incomoda, Jesus, com relação ao pecado, que o pecado não seja algo corriqueiro nas nossas vidas. Nos incomoda, Espírito Santo de Deus, para que as nossas atitudes venham mudar, e para que pessoas vejam em nós que o Senhor é o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Meu pastor.